dia de eleição, nós precisamos comparecer diante do rei. No dia de eleição, nós precisamos comparecer diante daquele que governa soberanamente a nossa vida, a história da nossa vida, a história da nossa salvação. Ante um período aí de divinização política, nós precisamos lembrá-los que a salvação da nossa vida está nas mãos de um rei que é soberano, justo e salvador das nossas almas. Não se pretende aqui, em hipótese alguma, diminuir ou ignorar a nossa responsabilidade cívica, mas lembrá-los da nossa esperança, que a nossa esperança tem um fundamento e está fundamentado naquele que é Rei absoluto sobre todas as coisas, o nosso Deus. Independente dos resultados das urnas, nós celebramos aqui a glória de um Deus que reina sobre nossa vida, sobre a nossa história, sobre todas as coisas. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: não há atributo mais consolador para os seus filhos do que o da soberania de Deus sobre as circunstâncias mais adversas, em meio às mais duras provações. Eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições, que Ele as dirige soberanamente e que na sua soberania santificará todas elas. Não importa os resultados das urnas. O que importa para nós, no final das contas, é que estamos debaixo do governo de um Deus que não comete erros. Ele elege, Ele põe e depois tira os reis. Esse é o nosso Deus. Este salmo é um salmo de realeza. Este salmo faz parte de uma coletânea de salmos que vai do 93 até o Salmo 99, chamados Salmos Reais, ou Salmos de Realeza. São salmos que trabalham Deus na figura daquele que reina sobre todas as coisas, daquele que reina sobre o seu povo, daquele que reina sobre o universo. De todos estes salmos de realeza, este salmo aqui, o Salmo 99, é o que mais aplica essa realidade do governo de Deus na vida do seu povo. Ele vai citar isso aqui para que a gente não esqueça, para que a gente memorize cerca de 7 vezes. Ele vai sinalizar aqui o que Deus é. Aquele Deus que cuida do seu povo, que governa sobre todas as coisas, que governa a vida do seu povo, cuidando do seu povo. O salmo aqui vai exaltar a soberania deste rei, vai exaltar a soberania desse Deus que reina. O rei que é exaltado não só sobre Israel, mas sobre todas as nações. Esse é o Deus do Salmo 99. Há aqui uma divisão importante. O Salmo revela em 3 versículos uma espécie de refrão que declara exaltação e louvor à santidade de Deus, como um rei. Este salmo é um daqueles salmos que deve, meu irmão e irmã, nos colocar de joelhos perante aquele que é rei absoluto sobre todas as coisas. Este é um salmo que deve nos colocar de joelho diante daquele que é santo, absolutamente santo, e que governa de forma sábia todas as coisas. De modo mais específico, o que vamos ver aqui é que Deus é santo, santo na sua soberania. O que vamos ver aqui, Antônia, é que esse Deus é um Deus santo também na justiça, na sua justiça, e um Deus que é santo também na salvação dos homens. Ou seja, um Deus que nestas coisas não comete equívocos, não comete erros. Ele reina sobre essas esferas, sobre essas situações. A divisão aqui, como eu disse, é tríplice. E podemos justificá-lo a partir do verso 3. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo. Por quê? Porque é santo. Verso 5.
Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés. Por quê? Porque Ele é santo. E aí no verso 9, a terceira afirmação da santidade de Deus, ela vem agora expandida, ampliada. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte. Por quê? Porque santo é o Senhor nosso Deus. 3 declarações aqui. 3 declarações que recordam a visão que o profeta Isaías teve no capítulo 6, no verso 3, quando, na morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e serafins estavam por cima dele, e clamavam uns para os outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo. Quem? É o Senhor dos Exércitos. A santidade de Deus em Isaías é exaltada, é levantada a sua máxima potência, por meio de uma tríplice repetição. E no Salmo 99, nós temos também essa exaltação. A santidade de Deus aqui não pode ser avaliada como a nossa santidade em questão de pureza e impureza. Deus nunca transitou da impureza para a pureza como nós. Ora pecamos, ora vacilamos, uma outra hora, impulsionado pelo próprio Espírito do Senhor, buscamos viver uma vida mais pura, mais santa. E essa não é a forma de se entender Deus. Deus não é mais ou menos puro, mais ou menos santo. Deus sempre foi puro. Deus sempre foi sem pecado. A ideia de um Deus santo, irmãos, é confirmado por aquilo que Ele é. Algo que distingue o Senhor da sua criação. Tem a ver com o seu poder. Tem a ver com a sua divindade. Ele é puro porque Ele é incomparável. Ele é puro porque Ele tem plena santidade. Ele é puro porque Ele é perfeito em si mesmo. Porque Ele é completo em si mesmo. Esse é o Deus Santo das Escrituras. Então, acompanhando aí essa ideia incomparável da santidade de Deus, desse Deus que reina, nós vamos explorar a divisão que o salmista traz aqui para nós. Acompanhando essa divisão apresentada pelo salmista, nós vamos aprender, ou seja, ele vai nos ensinar que Deus é santo em seu reinado. Verso 1 ao verso 3. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo. Por quê? Porque é santo. Porque esse Deus é santo. O que o salmista está dizendo para nós, Ana Bárbara, é: reina o Senhor. A declaração simples, né? Reina o Senhor. A gente não precisa de muito esforço. A gente não precisa de muita coisa para entender que o Senhor reina, que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é ilimitado, que Deus tem uma sabedoria infalível, que Ele é conhecedor de tudo, que Ele deve ser também governador de todas as coisas. Por isso é que o salmista diz categoricamente: o Senhor reina. Reina, mas Ele reina absolutamente em tudo, sobre tudo, em todas as coisas. Estamos falando aqui de um rei transcendente, cujo caráter dele é majestoso. Um caráter que é percebido na criação, nas obras das suas mãos, mas também, de forma especial, na vida dos homens. O Senhor soberanamente reina. E as nações, em resposta a esse reinado absoluto do Senhor, o que fazem as nações? As nações tremem, se estremecem.
A ideia aqui do Senhor estar entronizado acima dos querubins, irmãos, é a ideia de uma soberania universal. O salmista aqui nos apresenta um rei distinto de todos os reinos já existidos nesta terra, um governo mais glorioso, um governo que está além, um governo, Vitor, que está para além de todos os governos humanos. Governos são levantados, governos são derrubados, mas esse Deus reina eternamente. Trata-se de um governo aqui, irmãos, conectado com a santidade de Deus. O reino de Deus tem a ver com a santidade. Olha, nós não podemos separar a santidade de Deus dos seus atributos. Deus é onipotente, Deus é onisciente, onipresente, imutável, eterno. Ele é independente, ele é satisfeito nele mesmo, mas em todos esses atributos, a santidade de Deus não se divorcia, não se separa. Ele é o que é. Deus é santo. Não é um rei envolvido com escândalos. Não é um governador envolvido com subornos. Não é um prefeito que recebe ou paga propinas. Mas ele é um rei, em cuja marca principal dele é a santidade. O rei é santo, a justiça desse rei é santo. Não existe, irmãos, um atributo que a Bíblia enfatize mais do que a santidade desse Deus. É o rei soberano. É o rei entronizado acima de todas as coisas e de sobremodo elevado. E aqui cabe uma aplicação importante, São Teodomiro. Porque mesmo que os nossos olhos, mesmo que aos nossos olhos, as coisas que momentaneamente não nos pareçam boas, ou mesmo que nos leve a desconfiar do futuro, o modo como Deus governa é santo. Ainda que a gente venha desconfiar de tudo aquilo que está acontecendo em nosso meio, em nossa cidade, em nosso país, em nosso estado, ainda que a gente tenha todo incentivo para desconfiar do futuro, há algo que nós não podemos desconfiar. É da santidade de Deus, é do governo de Deus. Ele é santo na forma como governa. Mesmo quando os propósitos do Senhor não nos pareçam favoráveis, devemos reconhecer que Deus é santo. Um tempo atrás eu disse aqui na igreja que quem colocou Bolsonaro no poder foi Deus. Quem colocou PT no governo, queira nós ou não, foi Deus. Irmãos, Ele governa sobre essas situações. Este salmo nos faz olhar, sabe, para Jó. O salmo aqui 99 nos faz olhar para Jó, que em meio ao sofrimento ele perde seus bens, ele perde a família. No capítulo 42, verso 1 a 2, ele responde Jó ao Senhor: bem sei que tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Das coisas boas às coisas ruins. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Por mais que sejamos contrariados, por mais assombroso que nos pareça o futuro, por mais terrível que um evento possa nos parecer, Deus é absolutamente santo na sua soberania. Ele é rei e está entronizado acima dos querubins, está sobremodo elevado
e nós devemos celebrar este Rei. Celebrar esse Deus que é santo. Celebrar esse Deus que reina de modo santo. Muitas vezes nós vibramos com as conquistas dos homens. Quantos de nós, hoje, podem estar aí festejando a vitória de um prefeito, como se fosse o salvador da pátria? No entanto, o Salmo nos convida, irmãos, a celebrar aquele que é Rei Santo, justo. No exercício de seu reinado, irmãos, Deus levanta poderes com certa soberania, mas nenhuma santidade. Mas sobre nós reina um Deus verdadeiramente soberano, um Rei que é santo em todos os seus propósitos, que reina o Senhor em todas as suas ações, em todos os seus propósitos. Esse Deus, esse Rei é santo. O Salmo 98 nos convida a cantar a esse Deus com gozo, com alegria, com satisfação, com vibração, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra, o seu braço santo lhe alcançaram vitória. Mas agora aqui, no Salmo 99, nos convida ao assombro, à reverência, a adorá-lo com temor e tremor, porque Deus reina. Se há algo que devemos colocar no nosso coração, toda a nossa expectativa não é no homem que falha. Os homens falham. Prefeitos falham. Vereadores falham. Mas se devemos colocar a nossa expectativa no nosso coração, é nesse Rei. É nele que devemos tremer. Irmãos, essa verdade é indiscutível. Deus reina. Mas o salmista nos ensina que Deus é santo em sua justiça e juízo. Deus é santo na sua justiça e juízo. Olha aí o verso 4 e 5. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a iniquidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés. Por quê? Porque Ele é santo. Deus é santo. Santo no exercício da sua justiça. Uma justiça, que eu devo lembrá-los, revela também a santidade de Deus. Irmãos, Deus ama a justiça. Deus governa sobre todos com justiça e juízo. E isso não faz dele, irmãos, um rei abusivo, porque foi Ele quem criou todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas com justiça. Por quê? Porque conhece todos os pormenores das coisas, incluindo as motivações, incluindo as intenções dos homens. Nós nos enganamos com os homens. Nós podemos nos enganar com os homens. Nós nos enganamos, não muitas vezes, com os políticos. Nós nos frustramos com aqueles que elegemos. Damos nosso voto de confiança. Se os tribunais humanos falham, que falham. Se os tribunais humanos falham, o tribunal de Cristo não falha. O tribunal de Cristo jamais falhará. O soberano Deus jamais será derrotado numa causa. Nunca. Das mínimas às grandes injustiças, as faltas serão punidas pelo Senhor.
Porquanto o Senhor é reto juiz. Porquanto o nosso Deus, Ele é certeiro na aplicação da sua justiça. Deus é juiz que jamais pode falhar, que não há nele possibilidade de falha. E isso deve nos colocar de joelhos. No verso 5, o salmista diz, diante dessa realidade, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos de seus pés. Por quê? Porque Ele é santo. Que figura nós temos aqui, Edson, os cabelos de seus pés. A ideia aqui é de um banco, sabe? Um banco pequeno, colocado para servir de apoio para os pés. E o texto aqui nos leva a entender que devemos estar diante desse banco, num nível mais baixo, colocado diante de Deus. O nível que está aos seus pés, prostrado diante do Senhor. Por quê? Porque Ele é santo. Curvado diante do Senhor, diante da soberania desse Deus que é justo, desse Deus que é santo. Irmãos, um dia, vamos nos apresentar diante de Deus, e isso deve nos levar a viver, irmãos, adorando o Teu nome, e confessando também, apressadamente, os nossos pecados, porque Deus é justo, porque Deus é juízo. Devemos submeter nosso coração diante dEle e adorá-lo com sinceridade e verdade. Mas o salmista vai nos ensinar aqui ainda que Deus é santo no modo como Ele salva o seu povo. Deus é santo na forma como Ele alcança o seu povo escolhido. E eu falo isso com base no verso 6 e 9. Moisés e Arão, repare, Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocaram o nome, clamavam ao Senhor, e eles os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles, Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Que palavra assustadora. Vingança. Homem, que palavra pesada. E o Salmo não para aí. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Ao mesmo tempo que Deus é plenamente justo, que nenhum pecado lhe escapa perfeita justiça, que não há nenhuma impunidade no Senhor, Ele toma para si um povo. Ainda que Ele seja plenamente justo, que não haja nele impunidade, Ele toma para si um povo. E temos aqui uma série de servos, uma série de nomes citados aqui para que saibamos que eles são pecadores. Moisés foi pecador. Arão foi? Arão foi pecador? Arão foi pecador. Samuel foi pecador. Moisés, você deve lembrar, deu com raiva na rocha, né? Golpeou uma pedra. Quando Deus disse para ele não golpear. Ele vai lá e pá. E por causa disso, Deus disse que ele não entraria na terra prometida. E Arão, sacerdote, que um dia, pressionado pelo povo, correu para construir um ídolo. Deus castiga. Ele não entra na terra prometida. Samuel não foi um bom pai. Os seus filhos se desviaram da fé.
Irmãos, mesmo eles sendo homens pecadores, quando eles oravam, Deus atendia, Deus escutava. O salmista apresenta aqui para nós um Deus misericordioso, para aqueles que têm fé nele. Deus falou para Moisés, irmãos, desde a nuvem, Deus contemplou as orações de Samuel. Moisés e Arão várias vezes intercederam pelo povo de Deus e Deus lhes responde. Estes três homens, eles tinham fé no Deus de Israel. Não porque havia qualquer beleza neles. Não porque eles eram bonzinhos, bonitinhos. Mas se a gente olhar para a nossa realidade é esta. Porque não há nada em mim, beleza alguma, suficiente para atrair a bondade, a misericórdia de Deus. Aqui, irmãos, temos o equilíbrio entre a fidelidade de Deus em responder às orações e a misericórdia do Senhor em perdoar o pecado do seu povo e sua justiça manifesta também. Porque a justiça? Porque eles receberam o castigo deles. Eles receberam a punição deles. Irmãos, Deus é fiel. Deus é misericordioso. Deus é justo. E por isso o salmista conclui no verso 9 dizendo: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Como que um Deus desse, como nós vimos aqui, 3 vezes santo, como que um Deus soberano, um rei soberano, de perfeita justiça, como ele toma para si homens que não correspondem a essa santidade? Como, Ariel, um Deus que é 3 vezes santo, que nada tem a ver com pecado, toma para si homens pecadores, incapazes de resolver o seu problema com o pecado. Nós vemos na Escritura que o pecado gera morte. Vemos que o salário do pecado é o quê? É a morte. E o Senhor não pode ir contra essa lei. O Senhor não pode violar essa lei. E nessa situação, quem pode nos socorrer? Quem pode vir ao nosso socorro? O próprio Deus providencia um homem obediente. O próprio Deus se fez homem obediente, encarnando a terrível morte para nos dar vida, nos livrando da condenação eterna, nos livrando da ira do justo juiz, assumindo eternamente em seus ombros os pecados de todos aqueles que na história Deus tomou como seu povo. Nossos pecados, as nossas injustiças, num só momento, foi punido naquele que jamais pecou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que o Rei Santo salva o seu povo eleito. É assim que o Rei Santo vem ao socorro do seu povo. Deus, o Rei Soberano, nos perdoa, revelando a sua perfeita justiça e santidade em Cristo. Deus demonstra, irmãos, sua justiça na cruz. A justiça que se faz na cruz, de braços abertos, para o pecado do seu povo. O pecado do seu povo, agora definitivamente pago. Deus olha o seu povo nas lentes de Cristo. E o que ele enxerga em nós? Deus olha para nós, Deus olha para o seu povo, através da lente de Cristo, e o que é, cara, o que ele vê em nós? Justiça, retidão, Tony, santidade, na sua expressão máxima. O que é que ele vê em nós?
ele vê, ele enxerga a justiça de Cristo. Irmãos, Deus é santo em sua soberania. Deus é santo em sua justiça. Deus é santo no modo como Ele salva o seu povo. A santidade plena e perfeita de Deus nos mostra como Ele adota para si um povo. E então, pastor, o que fazer agora? Como viver isso que foi exposto a nós? O que é que eu, Dona Isabel, levo para casa? A partir de agora, exposto a esse texto, como aplicar essa mensagem na minha vida? O que fazer com tudo isso? Irmãos, esse Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Esse Deus, ele não passa... É passar pano? Que se usa lá na Marinha? Essa expressão? Tem aprendido essas coisas com o Michel. Depois você já entrava com ele. Não passa pano, né? Não coberta o pecado. Esse Deus não vira as costas do nosso pecado. E é importante a gente entender isso porque Deus não está nas nossas mãos. Nós não manipulamos. Nós não o governamos, sabe, Edson? Nós não podemos fazer dele o que queremos fazer, o que desejamos. O salmista aqui nos convida a olharmos para Deus, enxergar o que Ele é, ver que Ele é Rei soberano sobre todas as coisas, incluindo aí a nossa vida. É enxergar que Ele é de fato santo, santo, santo. Ou seja, que Deus é extremamente santo. Santo em todas as suas ações, propósitos, atributos. E diante de um Deus santo como este, toda a terra se cala. E nós nos calamos também. Nos submetemos ao seu governo, ao seu poderio, à sua justiça. O que fazer diante desse Deus? Nos dobrarmos. Nos dobrarmos diante desse Deus e Rei, olhando para Cristo, mirando no nosso Senhor e Salvador, o Salvador da nossa alma. Irmãos, nós não podemos ter uma compreensão equivocada desse Deus. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas, por meio de Cristo. Precisamos reconhecer a justiça imputada a nós sobre Cristo. Precisamos reconhecer a salvação como algo providenciado no sacrifício do nosso bendito Redentor, Jesus Cristo, onde Ele assume sobre Ele, sobre os seus lombos, sobre suas costas, a carga, o peso do nosso pecado. O que fazer com tudo isso? Se não romper no nosso coração louvores a esse que é Rei absoluto. Se não romper em nosso coração e alma veneração, reverência àquele que nos salvou, aquele que nos amou primeiro, aquele que é o amado da nossa alma. Lembre-se, irmãos, Deus é supremamente santo, acima de todos os seres, acima de reis, acima de príncipes, acima de governantes, acima de tudo que existe. E isso deve refletir em nossa vida particular, na profunda segurança também e adoração a Ele. Se você que entrou aqui depositou sua esperança no governador, se você entrou aqui olhando para o seu candidato como o salvador da pátria, cuidado, porque no seu coração há um grande ídolo dourado. A sua salvação não está no homem que oscila, seja ele quem for, seja ele quem for, em que nível estiver, presidente da República, um governador, um prefeito, um vereador, ele não pode ser o salvador da sua alma.
ele oscila, ele vai te decepcionar.